Que Deus e Jesus nos abençoe a todos, nos ilumina, nos fortaleça e nos ampara sempre. Vamos dar continuidade aqui às nossas breves reflexões, lembrando que nós estamos estudando aqui o livro Segue-me, ditado pelo Espírito de Emmanuel e psicografado pelo nosso irmão Chico Xavier. A lição de hoje é a lição de número 29 e tem por título Somente Assim. E como sempre, a gente parte aqui do princípio de onde o Emmanuel também buscou para as suas explicações a nós nessa lição, um trechinho da Bíblia que está em João, no capítulo 15º, no versículo 8º. E nós vamos ler aqui na Bíblia, como nós sempre fazemos. Vamos começar aqui no capítulo 15º, mas no versículo 7, para nós inteirarmos um pouquinho mais do que é que João está dizendo aqui nesse trecho. Então, na leitura do livro, está assim, então, no capítulo 15º, no 8º. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. E nós então vamos ler na Bíblia, o versículo, no capítulo 15º, no versículo de número 7. Se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem também em vós, então pedi o que quiserdes, e vos será concedido. Meu Pai é glorificado nisto, em que produzais muitos frutos, e vos comporteis como os meus discípulos. Então, esse trechinho aqui já vai dar para nós entendermos um pouquinho mais o que é que o Emmanuel quis trazer para nós aqui nessa lição. E nós vamos também, dentro da nossa simplicidade, trazer, para os nossos irmãos um pouquinho mais seria até, vamos dizer assim, um pouco de ousadia nossa, dizer que vamos trazer aqui uma maneira mais simples de entender os ensinos de Emmanuel. Mas vamos lá. Vejamos bem. Quantas bênçãos nós recebemos do nosso Pai no nosso dia? Nós já nos acostumamos tanto com essas bênçãos que nós já não damos muita importância para elas. Veja bem, nós temos para a nossa vivência aqui na Terra todas as condições possíveis para nós termos aqui a melhor vida possível. Nós temos sol que nos aquece, nós temos um ar, nós temos a chuva, a água, nós temos a terra, nós temos a natureza toda para nos servir. Então, nós muitas vezes não nos ligamos muito às bênçãos que Deus, esse nosso Pai, nos derrama sobre todos nós, todos os dias. Com isso, então, nós até mesmo deixamos de glorificar o nosso Pai. Nós vamos então, eu fui buscar para saber o que é glorificar a Deus, E eu busquei no dicionário que glorificar a Deus é o mesmo que honrar a Deus. Honrar a Deus. Da mesma forma, também, eu procurei lá também o que é honrar a Deus, para nós sabermos o que é que nós deveríamos ou como deveríamos agir perante tudo aquilo que Deus nos dá. E honrar a Deus quer dizer venerar a Deus, adorar a Deus, amar a Deus. Então, quantas bênçãos nós recebemos? E às vezes, o mínimo que nós fazemos, o pouco que nós fazemos, porque quando nós estamos nas aflições, nós pedimos por Deus, nós chamamos a Deus. Quando nós estamos passando aí por qualquer problema, por dores, nós temos o costume de dizer, vamos colocar isso nas mãos de Deus. Quando nós estamos talvez em uma dificuldade, nós falamos,
né? Sempre repetimos, virou quase que jargão, né, na nossa boca, dizer assim: olha, Deus cuida. E nós vamos aproveitando, né, dessas coisas que nós vamos aprendendo e utilizamos isso simplesmente como se fosse uma forma de glorificar a Deus. Mas é muito pouco. Quando nós falamos, fica com Deus, que Deus te abençoe, olha, vamos deixar nas mãos de Deus, coloque nas mãos de Deus e não se preocupa. Olha, Deus cuida. Ou seja, nós estamos mostrando aí, muitas vezes, da boca para fora, que nós glorificamos, que nós honramos e que nós amamos a Deus, que nós veneramos a Deus, mas muitas vezes da boca para fora. No Evangelho, ou seja, aqui na lição, o Emmanuel vem colocar para nós a forma verdadeira de nós honrarmos a Deus. No Evangelho, quando nós estudamos no capítulo Honrai o vosso pai e a vossa mãe, nós aprendemos com Jesus que, para que nós honremos o nosso pai e a nossa mãe, que nós tenhamos na nossa vida boas condutas, para que, através dessa conduta, nós demonstremos que nós honramos o nosso pai e a nossa mãe, para que eles possam se sentir orgulhosos daquilo que nós estamos fazendo, não é assim? Então, quando o Emmanuel vem colocar para nós aqui que nós devemos honrar, né, a Deus, ou seja, glorificar a Deus, ele quer dizer para nós que nós devemos, acima de tudo, colocar na prática, em gratidão, não em troca, mas em gratidão a tudo aquilo que Deus dá, que Deus nos concede, que nós coloquemos em prática o ensino que o nosso Mestre Jesus veio colocar para nós, colocando a confiança nesses ensinos, como sendo esses ensinos aquilo que realmente nós precisamos e aquilo que realmente traduz para nós a lei de Deus. Seria mais ou menos assim, seria como se Deus colocasse em nós, em seus filhos, uma enorme confiança. Seria como se Deus não cansasse hora nenhuma de nós. Seria como se Deus derramasse sobre nós todas essas bênçãos que Ele derrama. Por quê? Porque Ele confia em nós. Seria como se Deus estivesse dando para nós votos de confiança, tipo, esse é meu filho e um dia, com todas essas bênçãos, ele vai mudar, ele vai se transformar, porque Deus não se cansa de dar para nós essas bênçãos, na confiança de que nós vamos nos tornarmos melhores. Ele sabe disso, e nós vamos nos tornarmos melhores. Mas o que acontece conosco? O fato de nós não sabermos glorificar a Deus é que nós, muitas vezes, não confiamos em Deus o tanto suficiente. Ou seja, Deus confia muito mais em nós do que nós confiamos nele. Porque se nós realmente disséssemos que nós íamos glorificar a Deus, o que nós iríamos fazer? Pegaríamos os ensinos do nosso Mestre Jesus, tudo aquilo que ele veio trazer como sendo lei de Deus para nós, na nossa vida, e colocaríamos essas coisas em prática, transformando essas bênçãos todas dadas a nós por Deus, ensinada a nós por Jesus, nós colocaríamos isso em prática, dando fruto para aqueles nossos irmãos que estão ao nosso redor. Ou seja, resumindo, se nós queremos glorificar a Deus, se nós queremos amar a Deus, se nós queremos venerar ao nosso Pai, é necessário que nós utilizemos os seus ensinos, vindo a nós através, de várias formas, e principalmente do nosso Mestre Jesus, que nós utilizemos esses ensinos em prática no nosso dia a dia, para que nós, através disso, demonstremos que somos discípulos de Jesus, e através de sermos os discípulos e praticantes dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, nós vamos então glorificar a Deus, honrar a Deus, amar a Deus, venerar a Deus. Isso demonstraria
a nossa confiança no nosso Pai. Isso demonstraria o quanto nós amamos o nosso Pai. E não vivermos muitas vezes como nós vivemos, simplesmente glorificando a Deus através das nossas palavras. Do que adianta nós, né, ficarmos glorificando a Deus através das nossas palavras, sendo que as nossas mãos nunca trabalham em benefício do outro, da prática do amor, daquele que ensina, daquele que ajuda, daquele que diminui, né, a ignorância do outro, daquele que mata a fome, daquele que mata a sede, daquele que mata o frio, daquele que ajuda no tratamento de uma pessoa. Se quisermos, sim, glorificar a Deus, o nosso Pai, devemos transformar, sim, todas as suas bênçãos, ou seja, sementes que Ele lança sobre nós, que nós, como árvore dessas sementes, transformemos tudo isso em frutos para aqueles que estão ao nosso redor. Se quisermos realmente glorificar a Deus, pratiquemos, sim, na nossa vida, junto dos nossos irmãos, todo o amor possível. Tudo. Dediquemos ao máximo a amar os nossos semelhantes, a amar os nossos irmãos, como Jesus nos ensinou. Aí sim, como verdadeiros discípulos de Jesus, através das nossas atitudes, dos nossos atos, das nossas ações, nós vamos então glorificar a Deus, o nosso Pai, honrar o nosso Pai, venerar o nosso Pai e, acima de tudo, estar demonstrando, através do outro, dos nossos irmãos, que nós amamos a Deus, o nosso Pai. Que Jesus nos abençoe a todos nós, nos ilumina, nos fortaleça e continue nos amparando a todos.